Lendo a palavra bíblica, no livro de Números, leremos o capítulo 27. Senhor, aqui está a tua palavra, dá-nos a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha esposa possamos experimentar toda a minha família, Senhor. Toda a nossa família. Possamos experimentar a intimidade com o Senhor, ter a felicidade plena e compreender que vivemos exclusivamente do teu amor, favor e poder. E alguma sorte nos dá a oportunidade de ser instrumento para que a tua palavra chegue a outras pessoas, para que se faça na vida dessas pessoas conforme o Senhor já faz na nossa, Senhor, conforme a tua vontade, porque é perfeita, justa e agradável. Te amamos. Te agradecemos em nome de Jesus, te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor que foi e aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai, Cristo, Salvador, nosso Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 27 de Números, 23 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes de suas filhas: Mácia, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhida também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. 23º e último versículo do capítulo 27 de Números nos diz: E lhes impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Pois bem, por meio desses 23 versículos, nos fala o capítulo 27 sobre a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Versículo 1 até o 11. Deus prediz a morte de Moisés, do versículo 12 até o 17.
e Josué, designado sucessor de Moisés, do versículo 18 até o 23. Bom é quando estamos conscientes de que tudo, inclusive a vida, porque assim determinou o Senhor nosso Deus, tem início, meio e fim. Isso é expectativa de felicidade plena, porque é sabedoria que vem do alto. Foi Deus que assim o fez. Isso acalma os nossos corações quando as coisas não estão bem, porque não há mal que sempre dure. E isso nos dá a felicidade plena de ter a consciência de que quando tudo está bem, também é fase temporária. A única coisa imutável é a palavra do Senhor. E aqueles que detêm intimidade com Ele, esses sim conhecerão o que é ser eterno, do eterno e para o eterno viver. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.